Boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Queria começar agradecendo o convite, né, da Liga de Práticas Integrativas e Complementares em estar participando aqui desse evento tão legal, né, o primeiro encontro das ligas de farmácia. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite, tá bom? Bom, eu sou farmacêutica, homeopata, né, sou especialista em homeopatia. Sou especialista também em farmacologia, sou mestre em ciências da saúde e doutoranda em ciências da saúde aí pela UFSJ, né? Sou colega de vocês. Eu atuo na homeopatia, na docência. Eu sou professora na Faculdade Pitágoras, ministro a disciplina de homeopatia e algumas outras, né? E também eu sou professora em 2 cursos de homeopatia, um de extensão e um de pós-graduação, né? Então, eu atuo bastante aí nessa área, lecionando homeopatia, né? Vou projetar aqui a aula para a gente começar a apresentação. Só um minuto. Bom, gente, então eu sempre gosto de começar, porque nem todo mundo, né, que vai estar assistindo pode ter um bom conhecimento sobre homeopatia, então eu sempre gosto de começar explicando o que é a homeopatia e qual a diferença dos outros métodos de tratamento. Então vamos lá, né? Alopatia, homeopatia, fitoterapia e florais. A alopatia são os métodos químicos mais tradicionais, né, de tratamento, em que usa a lei dos contrários. O que é isso? Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou administrar um medicamento que vai cortar essa dor de cabeça. Então, o medicamento vai contra o sintoma que a pessoa está sentindo. Já na homeopatia, a primeira lei, daqui a pouco a gente vai ver as outras, a primeira lei da homeopatia é a lei dos semelhantes. Então, é a cura pelos semelhantes. Como que age o medicamento homeopático? Ele vai te dar um estímulozinho daquela doença que você já está, para que o seu corpo reaja e se autocure, tá? É como se desse um estímulo para o seu sistema imunológico reagir, que em homeopatia a gente chama de energia vital. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Tá? Então, é pela lei dos semelhantes. Se uma pessoa está com uma doença, pelo semelhante ela vai se curar. Já a fitoterapia, ela também é pela lei dos contrários, assim como a alopatia, só que já entra a vantagem de estar utilizando apenas plantas medicinais, né? Tomando sempre cuidado, tem muita gente que acha que é natural, não faz mal, e não é bem assim, né? Existem vários efeitos colaterais, a fitoterapia, as pessoas acabam abusando, então também tem que ser tomado com muito cuidado. E por último, os florais, eles são feitos à base de flores, né? E eles agem principalmente no campo emocional. Eles não têm essa ação vasta como a homeopatia, que age no campo físico, mental, emocional e energético. Os florais, eles ficam mais na base de energia, mas é uma terapia fantástica de tratamento, né? Eu gosto de fazer essa analogia do peixinho para diferenciar a alopatia da homeopatia. A alopatia seria esse primeiro aquário sujo, né? Então a pessoa está com um adoecimento, ela vai no médico, toma um medicamento e se trata, mas volta sempre para o aquário sujo, volta sempre para o ambiente sujo que está adoecendo, né? E em homeopatia a gente chama de terreno, que seria o nosso corpo. A gente tem que limpar a causa do adoecimento, né? E não só tratar aqueles sintomas e aquela doença que a pessoa está sentindo. E a maioria das doenças, elas sempre vão ter um fundo no emocional, geralmente, né? Então é isso que a gente tem que tratar na homeopatia. A homeopatia, ela trata a pessoa, trata a causa e não a doença, como a alopatia faz. E como que a homeopatia faz? Ela vai limpar esse terreno, né? Vai saltar para o aquário limpo para que a pessoa não volte a adoecer. Para mim é tão simples de observar que uma pessoa tratada com alopatia,
ela sempre vai desenvolvendo novos adoecimentos, né? Sempre vai tendo que tomar um medicamento para cobrir o efeito colateral do outro e surgem novas complicações, o que a homeopatia não faz. Ela trata as causas sem tratar a doença, né? Aí a pessoa não volta a adoecer. Esse é Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Eu vou contar rapidamente a história dele, só para a gente entender como que ele criou essa fantástica arte de curar, né? Então, Hahnemann, ele nasceu na Alemanha em 10 de abril de 1755. Então, aí já dá para a gente ver como que essa arte de curar, né, a homeopatia, ela é antiga, né? Ela é mais antiga, na verdade, quase do que a alopatia, porque nessa época os métodos alopáticos de tratamento eram muito precários, né? Então, toda essa evolução da alopatia, ela é muito mais nova do que a homeopatia. E aí que vem a minha primeira defesa à homeopatia, né? Se ela não fizesse efeito, igual os céticos dizem, não estaria aí há tantos anos e cada vez ganhando mais adeptos, né? Ainda mais hoje em dia. Cada vez mais pessoas procurando essas curas verdadeiras e naturais, né? Hahnemann faleceu em Paris com 88 anos e ele era um médico alopata, inicialmente, que ele estava decepcionado com os métodos tradicionais de cura da sua época, porque ele viu isso, que as doenças voltavam e muitas vezes voltavam piores ainda, ou senão uma nova doença voltava como consequência da primeira. Então ele abandonou a profissão da medicina e começou a viver da tradução de livros, né? Hahnemann era muito culto, ele falava mais de 9 línguas, então ele decidiu sobreviver traduzindo livros antigos. Foi aí que, em 1790, ao traduzir o Tratado Matéria Médica do inglês William Cullen, ele se deparou lá com alguns relatos das propriedades curativas da quinina, né, um medicamento utilizado contra a malária. E aí ele viu que a pessoa que fazia uso desse medicamento, ela apresentava os mesmos sintomas da pessoa que tinha a malária. Então Hahnemann foi e testou em si mesmo a quinina e comprovou, ele desenvolveu os mesmos sintomas semelhantes aos da doença, né? E foi aí que Hahnemann pensou: se a quinina cura a malária e em uma pessoa saudável ela apresenta esses mesmos sintomas, então é pelo semelhante que elas se curam. Então foi aí que ele falou a frase: os remédios só podem curar doenças semelhantes àquelas que eles próprios podem produzir. E foi aí que ele criou a primeira lei da homeopatia, que é similia similibus curantus, que é semelhante curando semelhante. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais essa lei da homeopatia. Ele começou o seu tratamento utilizando grandes doses, né? Pessoal que rapidamente observou que eles também causavam efeitos colaterais. Foi aí que ele iniciou a diluição dessas substâncias e chegou na segunda lei da homeopatia, que é o uso de doses mínimas, que eu vou explicar daqui a pouco melhor também. Então, foi aí que Hahnemann criou a homeopatia, né, que é uma palavra de origem grego, que significa doença similar. Hahnemann, gente, foi muito perseguido pelos boticários, né, os farmacêuticos e os médicos convencionais da sua época, mas conseguiu, né, foi ganhando muitos adeptos, quando ele, mais no fim da sua vida, já tinha muitos seguidores, né, mas sofreu muita perseguição no decorrer da sua vida. Aqui no Brasil, a homeopatia chegou trazida por um seguidor de Hahnemann em 1840, que foi Benoît Moore. Então, como eu falei, eu ia explicar melhor esses princípios da homeopatia, né? Então, o primeiro eu já falei, mas eu vou explicar melhor, que é o semelhante cura semelhante. Então, quando a gente tem uma doença, né? Por exemplo, a pessoa apresenta dor de cabeça, diarreia e depressão, tá? Tô pegando alguns exemplos, porque como eu falei, a homeopatia, ela cura no nível físico, mental e emocional. Então, se uma pessoa saudável fez a experimentação com o medicamento e apresentou esses mesmos sintomas, né? Por exemplo, dor de cabeça, diarreia e depressão.
Se a pessoa doente, que está com esse quadro de sintoma, tomar esse medicamento, ele vai servir como um estímulo para autocura, né? Vai ser um estímulo para o organismo da pessoa reagir, para sua energia vital movimentar. Eu vou explicar daqui a pouco a energia vital. Vai movimentar e vai reagir e se autocurar. Então, por isso que a homeopatia ela é tão fantástica, né, gente? Ela promove a autocura, não precisa de medicamentos químicos que vão cortar o efeito, como é na alopatia. Então, aqui eu já expliquei essa segunda lei, né, da experimentação em homem sadio. É isso. Os medicamentos homeopáticos, eles são experimentados, hoje em dia não tem mais tanta experimentação de homeopatia, né? Porque uma pessoa ela tem que estar muito saudável. Então, hoje em dia é difícil, né, gente? Uma pessoa que esteja saudável, por exemplo, não esteja estressada, não seja sedentária, tenha uma boa alimentação, sem agrotóxicos, não tenha doenças. Então, hoje em dia isso é muito difícil. Mas a experimentação em indivíduo sadio, na época de Hahnemann, ele pegava um grupo de pessoas o mais saudáveis possível e administrava o medicamento homeopático. Então, cada um apresentava um grupo de sintomas, muitos sintomas em comum, claro. Então, ele pegava esse conjunto de sintomas, que ele chamava de patogenesia, e colocava em um livro que chama Matéria Médica, que são vários volumes, em que tem cada medicamento homeopático e todas as suas indicações no nível físico, mental e emocional. Então, para uma pessoa tomar um medicamento homeopático, o quadro que ela está no momento precisa coincidir, em grande parte, com tudo que fala lá no livro da Matéria Médica, né? No nível mental, físico e emocional da pessoa. Por isso, gente, que não se pode, existem, claro, né? Mas não é o mais aconselhável, fazer o uso de homeopatias industrializadas, porque assim a gente está alopatizando a homeopatia e não vai realmente achar o medicamento ideal que cobre a maioria dos sintomas daquela pessoa. Para isso, precisa de uma anamnese, né, com um homeopata que dura mais de 1 hora, onde ele vai ali vasculhar toda a sua vida para achar as causas dos seus adoecimentos e achar o medicamento que mais quadra, mais fecha com o seu quadro de patogenesia. Outra lei da homeopatia é um único medicamento, né? Hoje em dia a gente sabe que está muito na moda tomar complexos homeopáticos, o que vai contra a lei de Hahnemann, porque é um único medicamento de cada vez e cada um em um frasco, tá bom? Esses complexos, por exemplo, complexo para o coronavírus, isso vai totalmente contra as leis de Hahnemann, né? Que pega vários medicamentos, coloca ele dentro de um frasco e serve para todo mundo. E por último, as doses mínimas, né? Que eu já falei na hora que eu estava falando a história de Hahnemann, que ele começou utilizando grandes doses, mas observava muitos efeitos colaterais. Então, ele foi diluindo esses medicamentos, e quanto mais ele observava, quanto mais ele fazia essa diluição, mais ele observava que os efeitos colaterais, né, tóxicos eram reduzidos e o medicamento ficava mais poderoso, ficava mais potente. Então, o que é essa energia vital que eu já falei dela ali atrás, né? Então, a homeopatia, ela é energia, né? Todos nós, gente, estamos emanando energias, ondas eletromagnéticas, todos os seres estão a todo tempo emanando ondas eletromagnéticas. Então, o medicamento homeopático, antes de atuar no corpo físico, pela lei da similitude, a contraparte energética do ser entra em ressonância com a vibração produzida pelo medicamento. A energia do medicamento, então, ela vai liberar nossas energias que estão estagnadas, né? Ou seja, nossos adoecimentos, nossas tristezas, nossos traumas. O que mais nos adoece são traumas, né? Podem ser pequenos traumas, mas o que mais nos adoece são esses traumas. Então, o medicamento homeopático vai liberando essa energia que está estagnada nesses traumas e vai elevando a nossa energia vital. Então, por exemplo, nós estamos com a nossa energia vital super elevada. Vão ocorrendo situações do nosso dia a dia, por exemplo, por causa dessa pandemia, vamos supor que a pessoa ficou sedentária.
tá? Então, o sedentarismo já vai fazer com que a energia vital dela abaixe um pouquinho. A alimentação não está adequada, então a energia vital vai baixar mais um pouco. Nessa correria, escola fechada, filho em casa, trabalhando em home office, a energia vital abaixou mais um pouquinho por causa desse estresse. Então, tudo vai abaixando um pouquinho a energia da pessoa e no final vai ter algum último estímulozinho, como a presença de um vírus ou de alguma bactéria, que vai desencadear o adoecimento daquela pessoa. Então, a nossa energia, ela está elevada. Então, ela vai abaixando até o ponto que ela começa a vibrar na mesma onda, entra em ressonância com o adoecimento. E aí, pela lei das similitudes, eu vou atrair esse adoecimento. Então, por isso que a nossa energia vital, ela tem que estar sempre elevada para a gente não adoecer. E o que o medicamento homeopático faz? Ajuda a elevar essa energia vital. Claro, gente, que tem toda uma questão por trás também, né? A gente tem sempre que praticar atividade física, fazer uma boa alimentação, evitar estresse, porque o medicamento homeopático é fantástico, né? Mas se a gente não cooperar, também não é milagre. E como eu falei, o que abala a energia vital? São todas essas situações, né, que vão abaixando a nossa energia vital e principalmente traumas, que são energias estagnadas, que sugam a nossa vitalidade, né, reduzem a nossa energia vital. E essas energias estagnadas, elas podem ser revertidas, movimentando-se a energia na mente e no corpo com o uso do medicamento homeopático. Então, a nossa energia coletiva, ela afeta o universo. Se todas as pessoas começarem a estar com energias mais elevadas, todo mundo vai começar a emanar em boas ressonâncias, em energias elevadas. E com isso, todo o universo, né, todos os seres do universo vão começar a vibrar em energias mais positivas. Como que é feito, então, o medicamento homeopático, né? Então, como eu já falei lá atrás, eles são estímulos energéticos com o intuito de reequilibrar a energia vital. O medicamento homeopático, ele só é um estímulo para o nosso corpo reagir e se autocurar. É um método terapêutico extremamente seguro e eficaz, sem toxicidades e sem efeitos colaterais, e que além de curar a doença, é o mais fantástico da homeopatia, que ela previne doenças e harmoniza o indivíduo. Ali no medicamento, como eu falei, ele é extremamente diluído, ali eu já não tenho mais princípio ativo que foi utilizado para fazer o medicamento, né? Mas eu vou ter ali a energia do insumo ativo inicial, que vai ficar preso, podemos dizer, ali na água, e cada vez que eu aumento uma potência do meu medicamento homeopático, eu já vou explicar, eu vou estar reenergizando e fazendo com que ele fique cada vez mais potente, e sendo que ali vai ter a memória medicamentosa do insumo ativo. Os medicamentos homeopáticos, eles são feitos a partir do reino vegetal, animal e mineral. Hoje em dia a gente já tem mais de 8.000 medicamentos homeopáticos diferentes, pertencente a esses reinos, tem toda uma técnica específica de preparo, que isso daria um outro curso só para isso, mas falando rapidamente, é a dinamização. O que é a dinamização? É um método de diluir, mais succionar, ou seja, agitar. Desculpa. Então, eu pego o meu primeiro frasquinho, que tenha, por exemplo, a minha tintura mãe, vamos pegar um exemplo de arnica montana, tá? Um medicamento homeopático fantástico para todos os tipos de traumas, traumas físicos, traumas mentais, traumas emocionais. Por exemplo, após um acidente, após uma dor muscular causada por um trauma físico, um trauma emocional, por exemplo, término de um relacionamento, perda de um emprego, todo tipo de trauma, a arnica vai atuar ali, não deixando essa energia estagnar, tá? Então, a arnica é um medicamento fantástico. Então, vamos pegar como exemplo a arnica montana, tá? Então, eu tenho um frasquinho de tintura mãe de arnica montana. Em homeopatia, a gente tem várias escalas. Tem a escala decimal, que é uma parte de princípio ativo para 9 partes de insumo inerte,
O que é esse insumo inerte? É solução hidroalcoólica, e no final a gente pode fazer, sempre parte de uma solução hidroalcoólica, tá? Para no final a gente pode fazer a impregnação, por exemplo, de glóbulos, de tabletes, de comprimidos. Mas sempre a primeira coisa tem que ser feita a homeopatia líquida. Então, eu vou pegar na escala decimal, né, a primeira. Uma parte desse princípio ativo, né, desse insumo ativo, e colocar em 9 partes de insumo inerte. Aí eu vou succionar. O que significa isso? Agitar 100 vezes. Existe esse equipamento aqui da foto que chama braço mecânico, em que você coloca os frasquinhos e ele vai agitar esses frascos 100 vezes, né? Que é o número padronizado de sucções que tem que ser feito. Pode também ser feita pelo método manual, né? Batendo contra tipo um travesseirinho rígido, mas é muito demorado, né? Então, aí eu fiz primeiro a primeira decimal. Depois eu vou tirar mais uma parte dessa primeira decimal e colocar no segundo frasco que tenha 9 partes de insumo inerte. Vou succionar mais 100 vezes e aí eu tenho a segunda decimal. Tirar mais uma parte desse segunda decimal, colocar em um frasquinho que tenha 9 partes de insumo inerte, succionar 100 vezes, aí eu tenho a terceira decimal. E aí eu vou subindo até o número desejado. Tem a escala centesimal, que é feita da mesma forma, só que a diluição é muito maior. Ela é uma parte de insumo ativo para 99 partes de insumo inerte. Aí isso são regras simples, os cálculos são bem simples, basicamente regras de 3, né, para se fazer um medicamento homeopático, mas tem que ter muito cuidado com esse preparo, né, não pode fazer confusão com os frascos, não pode errar as gotas, então é muito, uma manipulação bem detalhista. E tem a escala 50 milesimal, que é chamada de LM. A LM, ela já é uma parte de insumo ativo para 49.999 partes de insumo inerte, né? Então, qual que é a diferença de utilizar esses medicamentos tão mais ou menos diluídos? Na escala decimal, ela vai agir mais no campo físico, porque ela não carregou ali tanta energia ainda, eu ainda tenho uma pequena quantidade de insumo ativo. A escala centesimal, ela vai agir também no campo físico, mas mais no campo mental e emocional. E já a escala 50 milesimal, ela é extremamente poderosa e age principalmente no campo mental e emocional, tá? Não é uma escala tão indicada por homeopatas, ainda mais no início de tratamento, porque ela mexe demais com o mental e o emocional da pessoa, né? Diferença de médicos homeopatas e terapeutas homeopatas. Os médicos homeopatas, eles costumam já começar com potências muito altas, né, de 1.000, 10.000 CH. Enquanto terapeutas homeopatas que realmente seguem Hahnemann, eles começam com uma potência bem baixa, 6 CH, depois pula para uma 12 DH, pode ter, cada um vai adquirir o seu método, tá? Então, essa é a diferença. Os terapeutas geralmente seguem Hahnemann, são mais cautelosos. E médicos, claro, gente, tem muitos que também seguem Hahnemann, mas é comum esses que utilizam altas doses. E o que isso vai causar, né? A homeopatia, como que ela trata? Ela dá um estímulo para o seu corpo reagir. E esse estímulo, com essas potências muito altas, ela pode causar um início de agravamento, ou seja, retornar um pouquinho dos seus sintomas para depois curar. Se eu já começar com essas potências muito altas, esse retornozinho do sintoma, ele pode ser muito forte. E o que isso pode acarretar? A pessoa achar que a doença dela piorou ou que voltou e procurar até um medicamento alopático que vai por fim ao tratamento homeopático e vai internalizar novamente esse adoecimento que estava sendo tratado com homeopatia. Começando com as doses mais baixas, essa cura ela vai ser muito mais suave do paciente aguentar do que começando com altas dosagens. Então, fazendo essa diluição sucessiva e agitando várias vezes, né, succionando, eu vou conseguir sempre melhores resultados, chegando assim às doses mínimas. Então, a toxicidade, ela vai ser
atenuada cada vez que eu diluo mais o meu medicamento, e o potencial curativo vai ser cada vez aumentado. Então, aqui nessa foto, a gente consegue ver a força do medicamento. Depois que eu vou diluindo, né? Diluir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele vai se tornando mais diluído e cada vez menos concentrado em princípio ativo, mas cada vez mais poderoso em sua potência medicamentosa. Vou falar aqui, para mim nem precisava, né, de comprovações científicas da homeopatia, mas para os céticos é importante a gente ter conhecimento de algumas das comprovações científicas, porque para mim bastam os efeitos da homeopatia. Quem faz uso sabe dos efeitos que são fantásticos, né? São diversos relatos de cura. Quem toma se sente super bem, mas nós temos algumas comprovações científicas. A primeira é a questão que eu já falei um pouquinho lá atrás, da memória da água. Existe um fenômeno que chama superradiação, que é quando as moléculas de água interagem por meio de um campo eletromagnético, elas sempre vão se movimentar e de uma forma ordenada. Existe um estudo super legal de um japonês, eu esqueci o nome dele, que ele colocou a água para sofrer influência de músicas e de palavras. Por exemplo, uma música, um heavy metal ou uma ópera, depois colocou palavras boas e palavras ruins. Então, a água, ela carrega essa energia do que passa por ela e ela se ordena. Então, o estudo desse japonês, ele colocou a água sobre diversas influências, depois congelou essa água e cortou. E quando analisado em uma lâmina, as palavras boas, elas adquiriram formatos lindos que a água se ordenou, enquanto palavras ruins ficaram sem formas, uma cor feia, não formaram os cristais lindos que a água formou com palavras bonitas. É um estudo super legal. Se depois alguém tiver interesse, é facinho de achar na internet. Tem vídeos, tem fotos. Então, se a água ela pode ordenar-se de alguma forma, né, quando ela recebe essas influências de superradiação, ela pode se lembrar dessas propriedades ou dessa ordem por longos períodos de tempo? A resposta é sim. Quando a água ela é tratada e recebe radiação eletromagnética, esse fenômeno de superradiação dura meses. E é aí que a gente explica uma primeira comprovação da homeopatia, né? Ali, como ela foi extremamente diluída, não tem mais o princípio ativo ali. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver que tem um pouquinho. Não tem mais o princípio ativo ali em grandes quantidades, mas a memória dele foi carregada pela água. Alguns nomes de cientistas, né, que estão pesquisando a homeopatia. Aqui temos ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Luc Montagnier, que é um virologista francês, que ganhou o prêmio Nobel em 2008 por descobrir o vírus da AIDS, né? Então não é qualquer pessoa que está pesquisando a homeopatia. E ele surpreendeu a comunidade científica quando demonstrou seu forte apoio à medicina homeopática. Eu não vou ficar falando dos testes que cada cientista fez, porque não vai dar tempo, mas ele observou efeitos biológicos dramáticos em células do nosso corpo quando administrados os medicamentos homeopáticos. E quando ele foi perguntado em entrevista se estava preocupado em entrar na pseudociência, ele respondeu com firmeza: não, porque não é pseudociência, não é charlatanismo. Esses são fenômenos reais que merecem mais estudos. Outro cientista, Dr. Jacques Benveniste, é um imunologista altamente respeitado, que faleceu em 2014. Ele teve um estudo publicado na Nature, né? Vocês sabem que é uma das revistas mais famosas do mundo. Infelizmente, depois tiveram várias críticas em cima desse estudo, ele foi muito criticado. E ele também, nos seus testes, né, observou que os medicamentos homeopáticos conseguem causar algum tipo de efeito num tipo específico de glóbulo branco, que são os basófilos, né, células de defesa do nosso corpo. Uma frase de Jacques Benveniste foi que memória da água é a possibilidade que a água teria de adquirir
conservar e transmitir as propriedades de uma substância química que não contém mais, mas que já conteve anteriormente, né, porque ela foi altamente diluída, como se essa substância tivesse deixado uma marca no líquido. Um último cientista, o físico Brian Josephson, também foi ganhador de prêmio Nobel, também disse uma frase defendendo a homeopatia. Ele falou que críticas centradas em torno do número cada vez menor de moléculas de soluto presentes em uma molécula após diluição repetida, ou seja, o que acontece no medicamento homeopático, essas críticas estão fora de questão, pois os defensores dos remédios homeopáticos atribuem seus efeitos não a moléculas presentes na água, mas à modificação da estrutura dessa água. E como eu falei lá atrás, né, os céticos dizem que não tem nada ali, que é só água e álcool, né? Na verdade, estudos mais recentes dos renomados institutos indianos de tecnologia confirmaram a presença ainda de nanopartículas dos materiais de partida, né, do insumo ativo de início, mesmo em diluições extremamente altas. Foram realizados estudos utilizando vários equipamentos modernos, como microscopia eletrônica de transmissão, fração de elétrons e análise química por espectroscopia de emissão plasma atômica indutivamente acoplada. Foram feitos testes com 4 homeopatias diferentes, o zinco, áurium, stannum e cuprum, em homeopatias diluições muito altas, né, 30 CH e 200 CH, e mesmo nessas foram encontradas nanopartículas. Então, os pesquisadores que realizaram esses estudos concluíram que esse estudo fornece evidências concretas da presença de substâncias em nanopartículas da substância de origem. Então, depois dessa pesquisa, agora a gente pode afirmar, né, que quem diz ou sugere que não há nada ali dentro de um medicamento homeopático está simplesmente desinformado ou não está sendo honesto. Os céticos da homeopatia ainda podem presumir que essas doses homeopáticas ainda são muito pequenas para ter alguma ação biológica. E aí que entra uma última comprovação. O campo de efeito dessas pequenas doses é chamado de hormesis. O que é essa hormesis, né? É quando há uma resposta biológica favorável, quando tem uma baixa exposição, no caso de subdoses, né? Onde encaixaria o medicamento homeopático. Existem aproximadamente 1000 estudos de uma ampla variedade de especialidades científicas, tá? Isso são estudos de qualidade, gente. Claro que tem muito mais estudos, mas estudos de qualidade, que confirmam efeitos biológicos significativos de doses extremamente pequenas de certas substâncias em certos sistemas biológicos. Então, aí a gente pode ver vários estudos que mostram que a homeopatia realmente é capaz de causar uma mudança energética nas nossas células. E aqui, para finalizar, eu trouxe, já que estamos falando de farmacêuticos, né? Como que um farmacêutico, então, pode atuar no ramo da homeopatia? A especialização que eu fiz, por exemplo, ela é para atendimento homeopático, tá? Então, eu posso atender em um consultório homeopatia e prescrevê-la. Para exercer a responsabilidade técnica de farmácia homeopática, aí tem alguns requisitos, né? Então, existe essa resolução 576 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre as prerrogativas para o exercício da responsabilidade técnica em homeopatia. Então, eu retirei só uma parte dela, que para considerar habilitado para exercer a responsabilidade técnica de farmácia ou laboratório industrial homeopático, o farmacêutico ele tem que comprovar uma das duas qualificações. A primeira é ter cursado a disciplina de homeopatia durante a graduação, com conteúdo mínimo de 60 horas, além de um estágio obrigatório com no mínimo 120 horas em farmácias de instituição de ensino superior ou conveniadas, em laboratórios de medicamentos ou de insumos homeopáticos. Então, tem que ter, além da disciplina durante a graduação, no mínimo 120 horas de estágio. Ou possuir um título de especialista ou curso de aprimoramento profissional em homeopatia que atenda às resoluções vigentes do Conselho Federal de Farmácia.
No meu caso, né, que eu fiz essa especialização voltada para o atendimento, eu tive que fazer também um estágio numa farmácia homeopática de 120 horas para poder comprovar, para o conselho aceitar a minha habilitação para eu poder exercer a responsabilidade técnica em homeopatia. E por último, para quem se interessar, né, por essa área de farmácia homeopática ou indústria homeopática, eu trouxe aqui alguns livros básicos que servem de base, né, para os estudos e conhecimento de farmácia homeopática. Temos a Farmacopeia Homeopática Brasileira, está na sua terceira edição, de 2011, que traz as monografias de vários medicamentos, traz as técnicas de preparo. Eu trouxe esse livro, que eu tenho gosto muito, que é a Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, de Onei Leite Fontes. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, que é um livro fantástico também, com uma didática muito simples de entender, traz todos os cálculos detalhadamente, tudo que tem que saber, até a parte de legislação, né, tudo que tem que saber para uma farmácia homeopática. Tem esse dossiê técnico de farmacotécnica homeopática, que também é gratuito na internet, tá? Basta baixar. E tem o Manual de Normas Técnicas para Farmácia Homeopática, da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, que tem que comprar, mas acho que ele custa R$80, se eu não me engano, compra pela internet mesmo, no site da ABFH. Bom, aqui são algumas das referências que eu utilizei para pegar a parte científica, né, porque o restante foi de meu conhecimento. E no final, como essa é uma palestra gravada, né, gostaria de estar ao vivo para responder as perguntas que podem surgir no chat, mas depois é claro que eu vou dar uma olhada. No final, deixei aqui o meu contato, o meu e-mail, que é marianamarcolinocosta@gmail.com, o meu telefone, que também é o WhatsApp, e deixar só para vocês aqui as datas comemorativas que a gente tem da homeopatia. Tem o Dia Internacional da Homeopatia, em que se comemora o aniversário de Hahnemann, que é 10 de abril, e 21 de novembro, que está chegando, né, que é o Dia Nacional da Homeopatia. Por que essa data? É quando Benoît Moore chegou no Brasil, trazendo a homeopatia para a gente, tá? Essa maravilhosa arte de curar. Então, só essa última frase aí. O seu maior princípio é cuidar do paciente, não da doença. Uma pequena mudança que faz toda a diferença. Deixa eu voltar aqui para aparecer para vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, estou à disposição. Para quem já é apaixonado pela homeopatia como eu, espero ter acrescentado mais conhecimento. E para quem ainda é cético ou desconhece, espero ter colocado uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês para estimular melhor essa busca por esse conhecimento, essa arte de curar. E não tenham dúvida, gente, depois que a gente entra na homeopatia, e começa a entender o seu funcionamento, principalmente fazer o uso de medicamentos homeopáticos, é o que eu falei, não precisa de todas aquelas comprovações científicas, né? É nítido a melhora que nós vamos ter, né, para nossa família. Homeopatia é fantástico, sou uma eterna apaixonada, espero encontrar vocês por aí na vida, nessa arte de curar, gente. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença e bom descanso. Tchau.